Há quem chame uma doença fictícia, a hiperatividade, cada vez mais falada. Esta doença leva as crianças portuguesas a consumirem 5 milhões de psicofármacos por ano. São números alarmantes de um relatório da Direção-Geral de Saúde. Quando vemos os números, ficamos verdadeiramente alarmados. Porquê? Porque estamos a incentivar, a indústria farmacêutica está a incentivar o uso de medicação para controlar os comportamentos normais de uma criança. É certo que as crianças são muito ativas, que fazem birras, que muitas vezes não obedecem aos pais, que não estão interessadas nos assuntos, na matemática nem da geografia que a escola dá, mas isso faz parte da infância. Não podemos só, a bem de uma melhor aprendizagem, de uma aprendizagem mais rápida, do melhor comportamento, estar a medicar as crianças com medicação que não é normal e que, enfim, que transforma o pensamento da criança, transforma o comportamento da criança de uma forma anormal. Para tratar a hiperatividade é utilizado o metilfenidato, um medicamento da família das anfetaminas. O fármaco mais comum prescrito pelos médicos é a Ritalina, considerada a droga da obediência, que tem gerado polémica em todo o mundo. A Ritalina é um psicofármaco, é uma droga que atua no cérebro e que tem efeitos de limitar, neste caso, a criança na sua impulsividade, ou seja, limitando a capacidade de espontaneidade da criança, fazendo com que fique presa no seu lugar, na escola, no assento. O grande problema da Ritalina é que está a habituar os jovens a concentrarem-se de forma artificial. O meu grande receio é, os jovens que agora se conseguem aprender porque tomam uma droga que os mantém sentados numa cadeira e que os mantém fixados num professor, que tipo de adulto será? Será um adulto que depois, para conseguir trabalhar, tem que tomar drogas? Será um adulto que, para conseguir divertir-se com os amigos, tem que tomar drogas? Porque o que nós estamos a fazer às crianças é habituar as crianças a terem determinados comportamentos, não pelo efeito da educação e da criação da sua personalidade, mas pelo efeito da medicalização. Os críticos dizem que a hiperatividade é uma doença inventada. A Direção-Geral de Saúde alerta para a ligeireza com que se fala da doença. Avisa que é preciso mudar comportamentos, principalmente na hora do diagnóstico, para não confundir uma criança irrequieta com uma criança hiperativa. Acalma a criança, mas de uma forma não normal. As crianças são irrequietas porque elas têm que ser irrequietas. O que é importante percebermos é que a hiperatividade e o déficit de atenção não são doenças, não são dificuldades neurológicas que as crianças têm, que as pessoas têm. Apenas são estados muitas vezes ansiosos, estados muitas vezes desinteressados do que os adultos lhe querem mostrar, não é? Nomeadamente nas escolas. O grande problema da hiperatividade, é isso que nós temos que perceber, é que as crianças são irrequietas porque são crianças. O consumo deste tipo de comprimidos não para de aumentar em Portugal. São milhares as crianças medicadas por terem dificuldades de aprendizagem ou por frequentemente tornarem-se difíceis de controlar em casa e na escola. Eu costumo dizer que as crianças não vêm com o manual de instruções. E são os pais que têm que descobrir a melhor forma para educar as crianças. E essa não é uma tarefa fácil. Atualmente nós temos muito trabalho, os adultos têm todos muito trabalho, é muito perigoso as crianças andarem nas ruas, e, portanto as crianças são confinadas aos tablets, em casa, os pais têm muito trabalho para fazer, chegam tardíssimo a casa, não têm tempo para conversar com eles, e depois estes estados das crianças são quase que inevitáveis. Qual é o tratamento, afinal? Então qual é a solução? A solução é haver uma reflexão na sociedade sobre a educação dos filhos, sobre a melhor estratégia para fazer com que os filhos obedeçam às ordens. Para a indústria farmacêutica, este é um negócio gigantesco. De acordo com o Infarmed, este negócio rende mais de 7 milhões e meio de euros por ano em Portugal. Mas o cenário agrava-se noutros países. Os Estados Unidos lideram o ranking no que diz respeito a medicar crianças diagnosticadas com hiperatividade. Outros países, por exemplo a França, opta por não prescrever estes medicamentos aos menores.